Bem-vindos a este Sob Escuta Especial Presidenciais. Temos connosco a primeira dos vários candidatos presidenciais que vamos entrevistar, Ana Gomes. Bem-vinda. Olá, bom dia. Podíamos começar pela polémica mais recente que teve. Enfim, é conhecida por atacar os privilegiados na sociedade portuguesa e aqueles que conseguem contornar o sistema por terem melhores contactos ou mais poder. Mas a verdade é que quando se fartou de esperar, e a expressão é sua, por uma vacina da gripe, recorreu a uma amiga que tinha trazido uma vacina de França. Não acha que este tipo de comportamento se pode assemelhar àquilo que costuma criticar àquelas pessoas que têm contactos, poder e capacidade de escapar às armadilhas do sistema? De maneira nenhuma é essa situação. E obrigada pela oportunidade de esclarecer. Eu não tirei nenhuma vacina a ninguém. Aliás, se calhar até disponibilizei uma vacina para quem ainda não tenha, visto que apanhei uma trazida de França. Não passei à frente de ninguém. Inscrevi-me numa farmácia em setembro para tomar a vacina e não me inscrevi no centro de saúde porque só no dia 18 de novembro é que me foi atribuído um centro de saúde. Estive mais de um ano à espera. E inscrevi-me na farmácia esperando, portanto, poder ter a vacina, visto que tenho mais de 65 anos, sem precisar de receita. Fui várias vezes à farmácia e sempre foi dito que não havia vacinas. Normalmente eles mandam-me um SMS a convocar-me. Fui a outras farmácias ver se havia vacinas, não havia. Não estou propriamente em casa confinada, ando por aí, portanto não é apenas uma questão de proteção minha, mas é de proteção de outros, de não contagiar, se eventualmente apanhasse a gripe. Por acaso, enfim, e continuaria à espera, não fosse dar-se o caso de, no dia 31 de dezembro, ter ido almoçar com uma amiga em casa dela, amiga que vive em França, que é casada com um cidadão britânico também residente em França, que receberam em casa, como acontece em França, as duas requisições de vacinas para ambos residentes e maiores de 65 anos. Foi à farmácia a aviá-la, vinha para Lisboa, o marido está em Lisboa até em tratamento médico, e trouxe a vacina a que o marido tinha direito para o marido. Sucede que na instituição do marido está em tratamento médico, lhe deram a ele e a ela a vacina nesse mesmo dia. E foi em conversa, quando ela diz, hoje eu e o Jack fomos apanhar a vacina, eu disse, tiveram mais sorte que eu, que ando há meses à espera da vacina. E aí ela diz, pois eu tenho uma vacina a mais, que era a que eu tinha trazido para o Jack, de França, mas como, entretanto, na instituição onde ele está em tratamento, lhe deram a ele hoje e a mim, leva a vacina e veja se lhe a dão. Ora bem, foi... E acabou a cometer uma ilegalidade? Não, de maneira nenhuma. Não fiz nenhuma ilegalidade. Fui com a vacina à farmácia, a uma farmácia mais perto, perguntei se tinham vacinas, disseram que não. Disse, poderão dar-me esta vacina? Na farmácia não me levantaram nenhum problema, disseram... Foram ver, aquilo estava tudo devidamente acondicionado, etc. Mas eu tenho comigo o certificado que na farmácia me deram, inclusivamente registando que a farmácia tinha sido trazida de França, porque via-se na embalagem e tudo, e portanto não me disseram que era ilegal. Ora bem, estou a contar isto, e foi na farmácia então que me disseram, e isso é que me surpreendeu e me chocou, que afinal havia vacinas. Só que essas vacinas eram para empresas que as tinham comprado e certas pessoas dessas empresas, portanto, que estavam na lista dessas empresas. A mim o que me chocou foi isto, é que, enfim, o grupo de risco identificado pelas autoridades portuguesas, designadamente pessoas acima dos 65 anos, muita gente, milhares de pessoas, como eu própria, estavam à espera de vacinas. E, no entanto, havia aqui uma tremenda disfunção no sistema, por isso eu interpelava a DGS no meu tweet ao falar disso. Havia uma disfunção no sistema porque, afinal, as vacinas tinham sido compradas, e não digo que ilegalmente, de maneira nenhuma, mas pelas empresas, e os grupos de risco, que deviam ser prioritários, não estavam a ter acesso às vacinas. Mas o que é o tweet que escreveu deixa assim um bocadinho umas insinuações no ar de que certas pessoas, de certas empresas... Mas eu utilizei a linguagem da farmacêutica que me deu a... Está bem, o tweet é seu, que é candidata à presidência da República. Não pode escrever tudo o que lhe dizem nas farmácias ou nos cafés ou nas ruas. Porque são certas pessoas de certas empresas que têm a vacina e, portanto, não digo que as empresas não devessem ter comprado e não o tivessem feito ilegalmente, mas...
Quem eu interpelo é a DGS, não, que é obviamente quem devia ter assegurado. Acabou de dizer que a sua vacina não foi tirar vacinas a ninguém, Exatamente. mas a das empresas também não é? Com certeza, mas a questão é esta. Eles não tiraram vacinas rigorosamente pois ninguém. não. Portanto, a questão é esta. E por isso eu interpelava a Direção-Geral de Saúde, perguntava como é que era a Direção-Geral de Saúde. E mais, depois, entretanto, por causa disso, fartei-me de encontrar pessoas que me disseram, pessoas de 30, 40 anos, que me disseram que tinham tido a vacina porque as suas empresas não só as tinham facultado, como inclusivamente tinham até obrigado quase as pessoas, por defesa das pessoas, mas essas mesmas pessoas estavam preocupadas porque os seus pais e avós, que eram, portanto, do grupo que devia ser prioritário, não tinham obtido a vacina como utentes do Serviço Nacional de Saúde. As certas pessoas de certas empresas não fizeram nada de mal. Claro que não estou a dizer. Não estou a dizer que o mal, pelo contrário, quem eu interpelo no tweet é a Direção-Geral de Saúde. Eu não estou a interpelar as empresas e não estou a interpelar as pessoas, estou a interpelar a Direção-Geral de Saúde, que é quem devia ter acautelado que haveria o número de vacinas necessário, pelo menos para acorrer aos grupos de risco, entre os quais os maiores de 65 anos, e só depois é que as farmácias, as empresas teriam acesso a isso. Mas eu até lhe deixo aqui uma solução, que é, por exemplo, se de facto ainda não há número suficiente de vacinas para as pessoas com mais de 65 anos e para os outros grupos de risco, é que, por exemplo, o Estado peça às empresas que têm armazenamento das ditas vacinas ou têm estoques das ditas vacinas, que disponibilizem, por exemplo, 10% desse estoque para os familiares dos grupos de risco dos seus funcionários que precisam de vacinas e que até hoje ainda não conseguiram porque elas não estão disponíveis no serviço, enfim, nos dispositivos do Serviço Nacional de Saúde, seja centros de saúde, seja farmácias. Doutora Ana Gomes, a questão da vacina já está então esclarecida. Também fez um tweet sobre o caso do eurodeputado húngaro do Fidesz que estava numa festa homossexual em Bruxelas, que violava as regras do confinamento. E escreveu o seguinte: sempre foi assim, quanto mais homofóbicos, mais hipócritas, recalcados e malvados. Lá como cá. Exatamente. O que é que significa lá como cá? O que é que se estava a referir? Há muita gente que eu conheço que não assume a sua orientação sexual, à conta disso se vulnerabiliza, é possível de ser chantageado e isto é particularmente grave quando em todo tipo de atividades profissionais, incluindo na vida política. Eu não vou dar nomes porque eu respeito que as pessoas têm a sua privacidade e têm Mas a é um paralelismo com partidos do PPE ou não há nenhum paralelismo, é só para políticos? Em geral, em qualquer quadrante político, se não escolhe quadrantes políticos. Há muita gente que não tem coragem por razões... Uma alvadez recalcada de homossexuais não assumidos. Exatamente. E a outro tipo de orientações ou de maneiras de ser que não se assumem e que levam a recalcamentos nas pessoas pessoais, não é? De psicológicos. Não parece uma generalização, uma insinuação, nada disso. Não parece. É uma observação que resulta do conhecimento da vida. Já tenho 66 anos e conheço algumas coisas. Mas não concretiza, portanto, acaba por ser uma generalização. Não, porque respeito que acho que cada qual tem o direito de assumir quando assumir. O que eu constato é que muitas pessoas que não assumem, seja a orientação sexual, seja qualquer outro aspecto, sei lá, a origem social, normalmente essas pessoas são recalcadas psicologicamente e depois refinam-se em certos aspectos de perfil, sobretudo quando há contradições entre aquilo que defendem publicamente e, enfim, aquilo que têm na base e que procuram esconder. Eu sei que... Eu, inclusivamente, até como diplomata, passei por várias situações dessas, encontrei muitas pessoas com essas características, não só portuguesas, pessoas que não tinham coragem de assumir qualquer coisa, sei lá, a origem social, o grupo étnico ou a orientação sexual e que depois procuravam dar a entender que não eram aquilo e isso moldava-lhes de forma perversa à personalidade. Outra também, julgo que tenha sido mais de percepção, quando morreu o marido de Isabel dos Santos, escreveu no Twitter, Síndica do Colo, escreveu no Twitter estranho, muito estranho, depois julgo que até veio de alguma forma retratar... Não quero dizer, o dizer que é estranho, e mantenho que é estranho,
que me pareceu estranho naquela altura e não sei se... Também é dessa vivência empírica. Mas não quer dizer que não lamente, naturalmente, a morte de um pai, de família. Mas o que é estranho? Porque, e não é só por razões que têm a ver com todo o processo de Angola, é também porque Síndica do Colo tinha atividade política no seu país de origem, a República Democrática do Congo, tomou posições que até me parecem interessantes contra o anterior chefe de Estado, o Joseph Kabila, e eu sei que ele tinha também muitos inimigos no Congo. Para muita gente em Angola, se calhar, conviria que ele desaparecesse, mas para muita gente do Congo também haveria pessoas interessadas em que ele desaparecesse. Não sei se, portanto, quando aquilo é mas, quer dizer, revelado... não tem nenhuma prova, não tem rigorosamente nada. Não, exatamente. Mas acho que era importante. Decidiu dizer que é estranho. Exatamente, que era estranho. O desaparecimento dele convinha a muita gente. Agora, parte do princípio que foi investigado e que será investigado e se houver algum elemento para pensar. Agora, que era um desaparecimento que naquele momento convinha a muita gente, não tenho dúvidas. Mas isso porque deixa... porque em Angola, Síndica do Colo realmente foi testa de ferro de muitos negócios que esbulharam o povo angolano. Mas isso não deixa de ser uma insinuação, como dizia, não tem provas para dizer isso. É normal uma candidata à presidência da República fazer este tipo de tweets que não têm fundamentação, que levanta suspeitas sem fundamentação? Mas porquê é que levanta suspeitas? Desculpe. Dizer que é estranho e não provar nada levanta alguma suspeita. Eu estou a dizer que é estranho, mantenho que é estranho ele ter desaparecido naquela altura, naquelas circunstâncias. Espero que, se de facto houvesse indícios de qualquer, enfim, manipulação, que isso seja, ou tivesse sido investigado. Não sei até que ponto é que, onde ocorreu, nas condições onde ocorreu, foi o caso. O que é certo é que o desaparecimento naquela altura foi estranho. Eu acho que foi estranho. E, portanto, acha que um candidato à presidência da República não deve coibir-se de fazer este tipo de afirmações menos factuais, digamos assim? Eu sou cidadã. Antes de ser candidata à presidência da República, sou cidadã e não prescindo de ser cidadã. E em relação a certas questões em que eu tenho acompanhado mais aprofundadamente, de fazer, enfim, apreciações sobre as implicações futuras e as implicações de determinados acontecimentos. Portanto, para mim, aquele desaparecimento foi estranho. Espero que fosse cabalmente esclarecido. E se for eleita, vai continuar a fazer tweets destes, com este tipo de comentário? Dependerá. Naturalmente que sabe que a função também faz a pessoa e a pessoa faz a função. Naturalmente que sei que tenho uma outra responsabilidade sendo eleita Presidente da República. E, naturalmente, que há coisas como Presidente da República que não farei e que faria se fosse apenas a cidadã. Isso tenho a perfeita noção. Eu sou diplomata de formação e sei comportar-me como diplomata e sei comportar-me, portanto, dependendo das funções, e se tiver as mais altas funções do Estado, naturalmente que há questões e que há comportamentos que não terei e que poderia permitir-me ter como cidadã. A verdade é que faz várias acusações em público, no Twitter, como falávamos ainda agora, antes de os tribunais se pronunciarem, ou mesmo em fases muito preliminares da investigação. Por exemplo? A minha questão não é essa, isto não vai um bocadinho contra o Estado de Direito, não é um contrassenso aqui. Onde é que eu fiz acusações que não tivesse elementos ou que não tivesse provas? Acabou de dizer que não tem nenhum neste caso do síndico, mas eu não disse mais nada, disse que era estranho. E é estranho também pelas implicações que, obviamente, tem, por exemplo, ao esclarecimento dos casos em que Síndica do Colo e a sua família estavam envolvidos relativamente ao esbulho do povo angolano, pela cleptocracia de que eles faziam parte. Agora, em relação a outros casos concretos, eu sempre que falei, filo com base em elementos. Eu sempre carreguei para as autoridades portuguesas. São elementos que a Justiça também os tem, portanto, se ainda não condenou essas pessoas é porque ainda não tem provas suficientes para isso. Então isso impediu, por exemplo, a imprensa de falar, não havendo ainda pronunciamento da Justiça, por exemplo, sobre casos de corrupção em Portugal, de que sem conhecimento? Não. Eu, quando tenho elementos, eu não só falo deles, mas, sobretudo, eu carreio-os para a Justiça. Eu fiz participações ao Ministério Público. Eu escrevi cartas ao Governo, à Autoridade Tributária, sobre vários casos, Portanto, eu não falo de cor.
Eu falo com base ou em elementos que são publicados na imprensa portuguesa, e eu acho que o papel da imprensa é fundamental para haver, de facto, democracia, para haver controle democrático, e há imensas investigações que são levadas em conta são trazidas a público pela imprensa, que depois não são seguidas pelas autoridades respectivas, e designadamente, por exemplo, por entidades reguladoras, por exemplo, da Ordem dos Advogados. Ainda há pouco tempo eu escrevi à Ordem dos Advogados, que me pediu que concretizasse vários casos de sociedades de advogados envolvidos em esquemas de branqueamento de capitais e financiamento e evasão fiscal, reportados na imprensa, e eu mandei vários links de investigações publicadas na imprensa sem que tivesse havido qualquer ação, desde logo de uma entidade de supervisão. Deixe-me perguntar-lhe por um exemplo aqui muito concreto. Dos tribunais. Na sexta-feira passada, numa visita a Lamego, a propósito do novo banco, disse algo como isto: há dinheiro, está a ir para os bolsos de esquemas criminosos e o Estado até pode não ser conivente e ser o organizador desses esquemas, como no fundo é este o caso. O que é que isto quer dizer? O Estado está a organizar esquemas criminosos? Que tipo de acusação é esta? Exatamente. Que provas é que tem para dizer isto? Olha, isto é um bom exemplo em que eu reportei não apenas às autoridades nacionais, mas às autoridades europeias, logo em 2018, o contrato da venda do novo banco ao Lone Star, aliás, na linha do N outras informações ainda sobre o BES que eu tinha carregado para as autoridades europeias, e sem que houvesse ação para, de facto, desvendar se, por exemplo, os contratos de dissipação do património BES que estavam portanto, no portfólio do novo banco e que estão a ser vendidos pela Lone Star, enfim, em benefício da Lone Star, por esse esquema em que os próprios contribuintes portugueses e o Estado português continua a pôr dinheiro no novo banco, para mim é um esquema altamente questionável e criminoso, é dissipação do património, não se sabendo quem são os aquisisidores, os adquirentes, digamos, desse património. Portanto, há aqui uma nebulosa que, de facto, leva a pensar que pode haver esquemas criminosos. Eu dou-lhe outro exemplo relacionado com esse. O BESA, que se transformou em banco económico. Ainda recentemente viemos a ver a informação de que o próprio Fundo de Resolução teria que pôr dinheiro por dívidas do banco económico ao novo banco. Ora bem, o que é o banco económico, se não o BESA? E o BESA era um banco solvente, do qual o Banco Espírito Santo tinha mais de 50% do capital. De repente, miraculosamente, transformou-se em banco económico e o Estado, que tinha nessa altura sob a sua alçada o BES, passou a ter apenas 9%. Como é que é possível que até hoje, e eu escrevi cartas ao Ministro das Finanças, Mário Centeno, ao Banco de Portugal, às autoridades europeias, isto não tinha sido desvendado, porque no fundo estamos a falar de ativos que poderiam, e o BESA eram cerca de 3 mil milhões, se bem se lembra, 3 mil milhões que desapareceram no ar e o Estado português não mexeu um dedo para os recuperar. Só para ficar claro então, há essa nebulosa toda à volta, como está a falar, mas também há um parecer muito recente do Vice-Procurador-Geral da República que disse não haver indícios para investigar o novo banco. Quer dizer que não confia no parecer do Ministério Público? Um parecer que foi feito num curtíssimo espaço de tempo, não sou só eu, há imensas outras pessoas, incluindo deputados da Assembleia da República, a pôr em dúvida, de facto, o âmbito daquilo que foi estudado por esse parecer da Procuradoria-Geral da República. Acho que eu gostaria era de ver todo o processo BES, há muito tempo, começar a ser julgado. E é um daqueles casos em que eu suspeito, e já o tenho afirmado e volto a repetir, que o esquema de organização do megaprocesso é, no fundo, um artifício, uma maneira de garantir que se está a trabalhar para a prescrição e não para o apuramento das responsabilidades. Na realidade, aquilo que disse precisamente sobre os megaprocessos é que eles são uma estratégia deliberada de baralhar tudo e de impedir que se faça justiça em tempo útil. É verdade. Portanto, e mantenho. Certo. Portanto, o parecer do Vice-Procurador-Geral da República sobre o novo banco não lhe merece crédito e, além disso,
há pessoas no Ministério Público que querem baralhar tudo e impedir que se faça justiça em tempo útil. Quem são estas pessoas? Olha, que conspiração enorme é esta que existe no Ministério Público para impedir que se saiba a verdade? Eu já disse várias vezes, por exemplo, em relação aos submarinos, houve claramente uma intervenção política dentro da própria estrutura da PGR para impedir que se fizesse julgamento. Não, mas em relação em vários processos, temos muitas pessoas na Procuradoria-Geral da República, muitas pessoas envolvidas nesta vários exemplos de vários processos para impedir que a justiça. É inaceitável que não haja julgamento. Sempre que não concorda com os resultados, vê uma conspiração na justiça. Não, no caso de submarinos, posso demonstrar, aliás, tentei, inclusivamente com base nas informações relacionadas com expostas pelos Panama Papers, reabrir o caso. E foi a PGR que entendeu não o fazer. No Novo Banco também. No Novo Banco também. Os taleiros navais de Viana do Castelo e todos os processos decorrentes que estão a boborar na PGR. Portanto, o Ministério Público está cheio de pessoas que fazem parte de uma conspiração. E dou-lhe o caso mais flagrante, em que quem põe o processo nas mãos da PGR é o Governo. É o Governo de António Costa, pela mão do Secretário de Estado, Rocha Andrade, que é o caso do apagão fiscal. 10 mil milhões de euros, então, que nos anos da Troika, quando nós éramos sujeitos... Se for Presidente da República... Não, mas se for Presidente... Mas já conhecemos esses casos. Se for Presidente... Portanto, a sua crença... Conhecemos esses casos, mas não conhecemos a verdade, porque a justiça não funcionou. Portanto, está convencida que o Ministério Público está cheio de pessoas que conspiram para não fazer justiça. Se for Presidente da República, o que é que vai fazer? Isso é você que está a dizer. Eu estou convencida que o Ministério Público e os tribunais estão cheios. Foi o que disse? Estão cheios de pessoas. É uma estratégia deliberada de baralhar tudo e de impedir que se faça justiça. Estou convencida que o Ministério Público está cheio de pessoas competentes, capazes, desejosas de fazer justiça. Também tem algumas pessoas que, se calhar, não estão nessa. E, certamente, há intervenções de alto nível que, de facto, determinam que os processos não cheguem a julgamento, prescrevam ou se arrastem de tal maneira que, de facto, depois inviabilizem que se faça justiça. Mas o que é que vai fazer? Se for eleita no dia 24 de janeiro, garanto que vou fazer. Vai fazer o quê? Vai demitir a atual Procuradora-Geral da República? Vai promover mudanças na estrutura do Ministério Público, de pessoas? Vou ter como uma das questões prioritárias para a saúde da democracia em Portugal que a justiça funcione. Justiça demorada é justiça negada. Mas o que é que vai fazer no Ministério Público? Há imensas intervenções que a Presidente da República pode ter para garantir que aqueles operadores que são sérios, competentes, que querem fazer o seu trabalho, se sentem encorajados e não impedidos e travados de fazer o seu trabalho. Porque esta também é a história do que eu tenho visto no funcionamento da justiça. Há imensa gente séria, capaz, a querer fazer o seu trabalho e que depois recebem ordens para arquivar, para deixar prescrever, etc. E os juízes etc. que acompanham esses processos, também eles são muitas premiáveis? Muitas vezes nem chega aos juízes. Também eles são premiáveis? Muitas vezes, na maior parte dos casos, nem chega aos juízes. E nos juízes, bem, estamos conversados. Quando temos 5 juízes do Tribunal da Relação mancomunados num esquema de corrupção e num esquema de se permitirem ser, comprados pela chamada sistema de arbitragem, portanto, de justiça não estadual, bom, estamos conversados. Há aqui problemas terríveis de disfunção na justiça. Sim, essa tem que ser uma questão primeira de quem for Presidente da República. O que eu não farei, certamente, olhe, é isto que fez agora o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que veio dizer, numa reunião partidária do seu partido, a propósito dos 40 anos do aniversário da morte de Sá Carneiro e de Adelina Mara da Costa, e outras pessoas, não é? Exatamente, que estar convencido pessoalmente que era um atentado. Se eu fosse Presidente da República e estivesse convencida disso, e por acaso também estou, que foi um atentado e que não foi um acidente, eu não descansaria, sobretudo quando há um relatório do Estado, que compromete todo o Estado, a dizer o contrário, a dizer que foi um acidente. Quando houve um secretário de Estado cuja admissão foi exigida exatamente por dizer que não acreditava na tese do acidente, estou a falar de Ricardo Sá Fernandes, não é possível que alguém seja Presidente da República, esteja convencido de que aquilo não foi um acidente, foi um atentado, e aceite
que se mantenha esta ficção, que comprometendo todo o Estado, de que foi um acidente. Mas foi uma decisão de um tribunal, respeitaria a separação de poderes, não? Desculpe, se, das duas uma, para além do julgamento político que eu faço, que mostra, que este episódio mostra que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é o maior instabilizador da democracia em Portugal neste momento, há um julgamento sobre a justiça. Para mim é intolerável que se admita que o Estado tem um relatório que compromete o Estado a todos os níveis, incluindo a própria justiça, que chega a uma conclusão que não responde à verdade. E estamos a falar do assassinato de um primeiro-ministro. Desculpe, é intolerável. Se o professor Marcelo Rebelo de Sousa acredita nisso, e eu também acredito que não foi acidente, de facto é a maior suspeita que se pode levantar sobre todas as instituições do Estado e é intolerável viver com ela. Tem que se reabrir o assunto e tem que se voltar a estudar o assunto. Comissões de inquérito no Parlamento e não houve nenhum desfecho. Porque se calhar houve um manconamento político que explica a perversão de não se concluir aquilo que devia ter sido concluído. É aquilo que na altura, Ricardo Sá Fernandes denunciou, é aquilo que, pelo juízo do professor Marcelo Rebelo de Sousa também acredita que não é verdade e que eu própria, como cidadã, que foi lendo jornais, também não acredito. Não acredito que seja acidente, sobretudo quando se sabe que tudo aquilo tem na base a ocultação de um esquema de tráfico de armas. Para fechar, que ele, de Linamar da Costa, queria travar. Esta parte da justiça, só mais aqui uma ou duas questões, fala como se houvesse uma grande inimputabilidade na justiça, principalmente para grandes figuras. Não é só na justiça, infelizmente. Sim, quer dizer, o que é que acha de inimputabilidade quando o Presidente da República vem pôr em causa o conjunto das instituições do Estado? Não há aqui um problema terrível de inimputabilidade. Mas um ponto, deixa-me só terminar, é que na banca, por exemplo, Oliveira e Costa, no BPN, foi condenado a 15 anos de prisão. João Rendeiro foi condenado a 5 anos e 8 meses. Ricardo Salgado já foi acusado pelo Ministério Público. Na política há um ex-primeiro-ministro acusado. Isto não prova de alguma forma que a justiça consegue agir mesmo contra as pessoas poderosas? Não, porque consegue agir... Olha, para já há um grande problema que está para além da própria justiça, tem a ver com a própria lei. É que o principal castigo para os corruptos é confiscar-lhes os bens, em favor do Estado, naturalmente. E aí a lei portuguesa é extremamente garantística, de maneira a, de facto, proteger e permitir, como aconteceu no caso Oliveira Costa, que o património desviado seja posto em nome de outros familiares e, portanto, independentemente da falta de vergonha das pessoas em causa e, portanto, do mau nome das pessoas em causa, que viveram o resto da sua vida com esse mau nome, de facto, os benefícios ficam lavadinhos para gerações futuras. Mas, além disso, nesses casos todos, você quer maior injustiça que até hoje Ricardo Salgado está descansadíssimo na sua casa, a fazer viagens à Suíça e até hoje não ter, de facto, sido iniciado o julgamento? Quantos anos? 6 anos depois do escândalo BES, depois de, com os portugueses a sofrerem terrivelmente à conta também do escândalo BES, não só os riscos para o conjunto do sistema financeiro, mas o descrédito total que isso implicou, os lesados do BES, os esquemas de corrupção, porque até sabemos hoje que aparentemente há ligações entre vários desses esquemas que referiu. O próprio ex-primeiro-ministro Sócrates está acusado dos esquemas de corrupção terem também sido envolvido o Ricardo Salgado e o BES. E não sabemos nada disso. Só estão acusações no ar, mas a Justiça não apurou efetivamente o que é que se passou. Isto é justiça? Desculpe. Isto é a negação da justiça. Isso, mas se não fosse assim, não seria diminuir os direitos dos arguidos e, de alguma forma, pôr em causa o Estado de Direito? Nos outros países, a justiça funciona em tempo útil. Diminuir os direitos dos arguidos é deixar pender as terríveis suspeições durante muito tempo, sem que a justiça, efetivamente,
distinga e estabeleça quem é que efetivamente é culpado e quem é que é inocente e foi injustamente acusado. Deixa-me ir ao caso Rui Pinto, que Rui Pinto tentou entrar nos computadores do Primeiro-Ministro, do Procurador-Geral da República, do juiz Carlos Alexandre e de vários advogados, inclusive de escritórios de advogados. Isso é a acusação que o Tribunal terá que apurar. Exatamente. As suas declarações sobre o caso não são uma espécie de incentivo a que outras pessoas tentem fazer este tipo de justiça pelas próprias mãos e pelos próprios meios? Não, é que quando nós hoje temos a criminalidade de todo tipo a valer-se da criminalidade instaurada em muitos setores do sistema financeiro e com a justiça sem ter os meios de perícia, os recursos humanos, etc., e às vezes até nem sem ter a legislação adequada para efetivamente ir atrás dessa criminalidade, é muito importante o trabalho que é feito pelos denunciantes, como Rui Pinto, que trazem cá para fora e que expõem os esquemas de corrupção. Legalmente ele não é considerado um denunciante, não é? Desculpe, nos termos... você acha que quem está por trás dos Panama Papers é legalmente um denunciante? Você não sabe até hoje quem ele é e não sabe se ele é de dentro ou de fora da Mossack Fonseca. É um senhor cujo pseudónimo é John Doe, ou uma senhora. E isso leva-o a diminuir a importância... Mas com Rui Pinto sabemos, não é? Isso leva a diminuir a importância das revelações pelos Panama Papers que levaram as autoridades de vários países a recuperar milhões. Mas Rui Pinto sabemos que não é um denunciante. Pronto, só estava exatamente. A precisar e Rui Pinto está a ser julgado e neste caso, felizmente, não há grande atraso. Portanto, ao Tribunal de decidir se de facto as acusações que lhe são feitas têm fundamento ou não. Uma coisa é certa. Ele já fez um extraordinário serviço público para as autoridades de vários países. Aliás, as autoridades de outros países já recuperaram milhões à conta das revelações de Rui Pinto, designadamente nos Football Leaks. Aqui em Portugal não se recuperou porque as autoridades tardaram a agir e centraram-se exatamente sobre apenas os crimes feitos por Rui Pinto, mas felizmente, como hoje há a colaboração das autoridades com Rui Pinto, eu espero que em breve se venham a registrar recuperação de milhões na base das informações que Rui Pinto divulgou, quer através do Football Leaks, quer através do Luanda Leaks, e fora o resto a que hoje as autoridades deverão ter acesso, visto que há colaboração com Rui Pinto. Quanto aos crimes que Rui Pinto cometeu, bom, é aos tribunais que têm que avaliar. E é o tribunal, neste caso, há julgamento em curso. O que é estranho é que, justamente, no caso do Rui Pinto, haja já julgamento em curso. No caso, de Ricardo Salgado, tarda. E ele continua a ir alegremente à Suíça e os milhões que estão lá fora nos offshores continuam a estar lá e a ser reciclados, etc. E, portanto, não vai fazer nenhuma insinuação ou nenhuma acusação porque o Tribunal ainda está a decidir e está a julgar o caso. Quem tem feito várias acusações tem sido não só o Ministério Público, que é por isso que ele está a ser julgado, como também muitos outros setores. Deixe-me agora passar aqui para outro capítulo, porque o nosso avança rapidamente o nosso tempo. O Partido Socialista decidiu não dar apoio formal a nenhum candidato presidencial. Entrou na política por causa de um convite de Eduardo Ferro Rodrigues, com quem, aliás, se identifica politicamente. Ferro Rodrigues não a apoia e já disse publicamente que prefere Marcelo Rebelo de Sousa. Isto não mostra que a sua candidatura não consegue chegar a pessoas que, em princípio, a deveriam apoiar? Não, olha, eu acabo de vir de 2 dias na Madeira, onde claramente foram militantes do Partido Socialista que me apoiaram, que estiveram comigo, que organizaram o meu programa. E isto que se passou na Madeira nestes últimos 2 dias, tem-se passado por todo o país. Eu discordo que o PS não tenha uma posição, não tenha um candidato próprio ou da sua área, numas eleições presidenciais que, do meu ponto de vista, não devem nunca ser desvalorizadas. Mas a partir do momento que o Partido Socialista decidiu não ter posição formalmente, muitos militantes socialistas usam a sua cabeça para pensar e estão a apoiar-me. E eu sinto-me fortalecida, sendo que a minha candidatura é uma candidatura que eu apresentei independentemente e que tem o objetivo de congregar muita gente à direita e à esquerda que com muitos socialistas que me apoiam, querem defender a democracia e percebem que para isso precisamos de regenerar as instituições de democracia, incluindo os partidos políticos, incluindo o PS. Mas porquê é que acha que não consegue unir o PS à volta da sua candidatura? É que na verdade, o Partido Socialista está meia dúzia de notáveis comigo, alguns até é melhor que não estejam comigo. Não é claramente o caso de Ferro Rodrigues.
Há alguns é até melhor que não estejam comigo, mas não vou dizer. Agora, Ferro Rodrigues não é certamente o caso, porque é realmente um querido amigo, e eu até compreendo muito bem que ele esteja com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque tem a ver com a própria dinâmica pessoal que se gerou entre eles durante estes anos, em que um esteve em umas funções na Presidência da República e outra na Assembleia da República. Mas por exemplo, deputados do PS vão apoiar João Ferreira? Como Isabel Moreira ou Isso terá que lhes perguntar a eles. Eles com certeza se revêem em João Ferreira, quando João Ferreira tomou determinadas posições de apoio a ditaduras. Mas, enfim, é uma questão que terá que perguntar a esses deputados. Mas pergunto-lhe assim, porque não consegue unir esses deputados socialistas ou dirigentes socialistas à volta da sua candidatura? A mim o que me interessa é unir a maioria dos socialistas, das socialistas, e há felizmente muita gente que se revê na minha candidatura, são eles que também estão aí no terreno a recolher assinaturas. A propósito, posso dizer que neste momento já temos um número suficiente de assinaturas, queremos ter uma margem de conforto e por isso continuamos as ações, mas já temos o número suficiente das assinaturas e posso lhe dizer que a maior parte das pessoas que andou por todo o país a recolher assinaturas são militantes socialistas. Sendo que a minha candidatura quer justamente agregar todos aqueles democratas que entendem que a democracia precisa de ser regional. Não nos disse quem é que não queria ao seu lado. Não nos consegue dizer? Eles dois sabem, ou três nomes. Eles sabem. Diga lá 2 ou Eles 3 sabem. nomes só. Não é preciso dizer, eles sabem. Eles sabem, há pessoas que eu até agradeço que não me apoiem. António Costa é um deles? Não, António Costa, nunca tive ilusões que ele não apoiaria, nenhumas ilusões. Discordo inteiramente da sua posição, porque acho que o Partido Socialista deveria ter um candidato próprio, ou uma candidata própria, numas eleições presidenciais. O PS, sempre que o PS se uniu e esteve por trás de um candidato, o PS fez a diferença e elegeu. Foi assim que foi eleito o João Ramalhianos, foi assim que foi eleito Mário Soares, foi assim que foi eleito e reeleito Jorge Sampaio. Quando o PS se dividiu, a direita ganhou. De facto, não tem o apoio de António Costa, mas tem a segunda melhor hipótese, que é o apoio do ministro Pedro Nuno Santos, que controla uma parte substancial. Com muito orgulho e controla uma parte substancial da máquina e do aparelho socialista. Tem sido útil recorrer a essa máquina nesta pré-campanha? Sem dúvida, como lhe digo. Não sei se é a máquina. Ele tem ajudado a mobilizar o aparelho do PS. Não sei se é a máquina, mas sei que são, como já lhe disse, muitos militantes socialistas por todo o país que têm sido os principais dinamizadores da recolha de assinaturas para a minha candidatura e tenho muito orgulho nisso. E não tenho dúvidas nenhumas que o facto de Pedro Nuno Santos e Eduardo Cordeiro terem tomado posição em favor da minha candidatura, obviamente, é muito importante. Outro socialista que presumimos que não há apoio será José Sócrates. Olha isso, já não é assim, já não é militante socialista. Certo. E é evidente que é um dos... Olha, esse é um dos tais que eu também eu agradeço que não me apoie, porque de facto não tenho... Imagino que sim, mas não acha que percebeu tarde demais que o estilo de vida de José Sócrates era um problema? Infelizmente, muitos de nós percebemos tarde demais. Eu só soube do estilo de vida dele quando ele já estava em Paris. E alguns colegas meus, diplomatas, me disseram de facto que ele tinha um treino de vida que não era compatível com o do ex-primeiro-ministro. Antes não se apercebeu de nada? Não, antes eu acreditava na tese que era vendida internamente, que a mãe era rica. Depois, mais tarde, veio a saber-se que isso era uma fábula. Mas eu acreditava nessa tese. Havia coisas, obviamente, que me... Eu nunca apoiei a José Sócrates, nunca. Nunca apoiei a José Sócrates. Mas foi candidato a eurodeputada quando ele era... Exatamente. Mas nunca o apoiei em nenhuma eleição interna dentro do PS, nunca estive do lado dele. O tom, aliás, lembro-me de ter ido no primeiro congresso que se faz depois dele ter sido escolhido em eleições primárias, de ter irritado muita gente que o apoiava, porque inclusivamente disse que o PS, as mulheres do PS não se podiam prestar a ser só cranetes. Isso foi num congresso, logo o primeiro em que ele... Portanto, eu nunca estive com José Sócrates, tive em muitas vezes posições muito críticas da atuação dele, tive discussões sérias. Olha, uma delas foi, por exemplo, a propósito, uma das questões em que eu critiquei publicamente foi a venda da Vivo à Oi e permitindo-lhe não cobrar impostos, o que eu achei um escândalo. Também tive um grande enfrentamento com ele quando se apurou, através de umas escutas reveladas no âmbito de uma qualquer investigação, suponho Capítulo Dourado ou coisa assim, que
já não me lembro quais eram, não eram os sobreiros, eram os sobreiros, que ele tinha feito um entendimento com Paulo Portas para substituir o Procurador-Geral Souto Moura por uma pessoa da escolha deles, Rui Pereira, e isso foi inviabilizado pelo Presidente Jorge Sampaio. Quando eu descobri isso, eu tive um tremendo enfrentamento com José Sócrates, interno, não foi público, mas aconteceu. Eu, aliás, fiz um comentário público sobre isso, nessa altura tinha uma rubrica na SIC. Tem sido atribuído até algumas fake news, outras coisas mais enganadoras, por assim dizer, de que, de facto, na altura, antes de ser candidato a eurodeputada, que baixou um bocadinho o tom, mas também temos que avançar. Eu sei que foi fazendo algumas dessas críticas até internamente, temos que avançar porque já temos pouco tempo. Íamos passar para o tema André Ventura. Se fosse Presidente da República e empenhar-se em legalizar o Chega? Não tem que ser eu. Há órgãos do Estado, designadamente o Tribunal Constitucional e a Procuradoria-Geral da República, com competência para fazer valer a Constituição. Estou a falar do artigo 46, número 4, que proíbe organizações... Mas, aliás, um tweet que diz que... Exatamente. Porque é que persiste a organização racista, persiste em legalização do Tribunal Constitucional? 46, número 4, artigo 46, número 4 da Constituição, artigo 10, número 2 da Constituição... Por que o Tribunal Constitucional não o faz? Ora, essa é uma pergunta que tem que fazer ao Tribunal Constitucional. E à Procuradoria-Geral da República, sobretudo, porque independentemente da legalização do dito partido, há depois um comportamento continuado de atuações racistas, instigadoras da violência e do ódio, que são incompatíveis com a Constituição. Mas acha que o Tribunal Constitucional e a Procuradoria também aqui, mais uma vez, estão a juntar-se para de alguma forma... Acho que há uma Constituição que é suposta ser cumprida. Acho que há uma Constituição que órgãos do Estado juram cumprir e fazer cumprir. Não admito que possam simplesmente ter uma opinião diferente e uma avaliação diferente da que faz. Mas acha que há alguma avaliação diferente em relação aos propósitos de um indivíduo que diz que quer confinar um grupo étnico então, como a população cigana? Acha que isso é passível de uma interpretação? Acha que é passível de interpretação uma deputada ser interpelada a ir para a sua terra? Acha que isto é alguma coisa diferente de um propósito racista e xenófobo, instigador do ódio? Então o que é que move o Tribunal Constitucional? Não sei, terá que fazer essa pergunta ao Tribunal Constitucional e à Sra. Procuradora-Geral da República. O que eu constato é que há uma Constituição que tem 2 artigos muito claros, que é o artigo 46, número 4, que proíbe organizações e comportamentos racistas e xenófobos, e há o artigo 10, número 2, que fala na democracia política. Quando você tem uma formação que quer destruir a própria Constituição e a democracia, quando tem comportamentos como esses que eu acabo de citar, que contrariam a Constituição, alguém não está a fazer o que é suposto fazer. Porquê? Olha, eu já lhe disse, eu interpelo diretamente, sim, o Tribunal Constitucional e a Procuradoria-Geral da República, é a eles que se deve dirigir a perguntar porque é que não atuam, sendo a Constituição tão clara. A mesma coisa em relação, por exemplo, ao acordo que envolve o Chega, que foi feito nos Açores, e de que sabemos, aliás, o Observador foi uma das fontes que revelou que o verdadeiro artífice desse acordo chama-se Marcelo Rebelo de Sousa e é Presidente da República. Presidente da República que jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição. Portanto, quando se está a normalizar uma formação que quer destruir a Constituição e que quer, pelos seus comportamentos, destruir a democracia, que tem um projeto autoritário a prosseguir, sim, eu questiono-me se estamos a atuar de acordo com a Constituição. E, portanto, se fosse Presidente da República, não aceitaria uma solução como a que foi viabilizada nos Açores? Com uma formação que quer semear o ódio, que tem práticas completamente contrárias ao artigo 46, número 4 da Constituição e ao artigo 10º, número 2 da Constituição, não. Mas esse partido não está no governo, portanto, dá apoio parlamentar ao governo nos Açores. Isto não pode ser só a questão da aritmética partidária. Então o que é que faria, imaginando um futuro, se há uma futuro mais ou menos próximo? Deixa-me fazer a pergunta. O que é que faria, portanto, num futuro mais ou menos próximo, se Rui Rio fosse instigado a formar governo e, portanto, formasse governo com o apoio parlamentar do Chega? O que é que faria? As formações democráticas têm todas as possibilidades de se articular para formar governo e nunca eu questionaria isso. Agora, quando se trata de fazer uma aliança com uma formação que claramente viola a Constituição nas suas práticas e nos seus desígnios, acho que há uma linha vermelha que
que tem que ser traçada. É por isso que isso está na Constituição. É por isso que o Presidente da República, a Presidente da República, deve jurar, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Ou acha que está na Constituição para o Estatuto decorativamente? Acha que isso é decorativo? Acha que a Constituição é só decorativa? O Estatuto Político-Administrativo dos Açores admite que o Presidente da República Portuguesa possa dissolver a Assembleia. O facto de estar lá um partido que admite que seja racista seria motivo suficiente para, quando chegasse à presidência, dissolver a Assembleia Legislativa dos Açores? Eu remeto para a Constituição mais uma vez. Mas o artigo 46, número 4 é muito simples. Mas está a candidatar-se a Presidente da República ou a Presidente do Tribunal Constitucional? É que parece-me que, se fosse Presidente da República, não permitiria que o Tribunal Constitucional tomasse decisões. Não, pelo contrário. Eu estaria a dirigir uma mensagem ao Tribunal Constitucional a perguntar se o Tribunal Constitucional, à luz do que está na Constituição, à luz do que está no programa do Chega, à luz do que têm sido pronunciamentos desse partido, se de facto mantém a avaliação que levou à legalização do Chega. E se dissesse que não, naturalmente que haveria consequências. E se dissesse que sim? Depois há um julgamento político. E eu também nunca me demitiria de fazer um julgamento político. E, sem dúvida, eu jamais admitiria coligação com qualquer partido que viabilizasse um governo e que tivesse na base um partido que tem o propósito de destruir a Constituição e de destruir a democracia. Eu não. Eu não o permitiria. Estamos a 5 minutos do final da entrevista. Temos que acelerar aqui só um bocadinho. O Presidente da República tem especiais responsabilidades em política externa. Já disse que não apertaria a mão ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A que outros chefes de Estado é que não apertaria a mão se fosse Presidente da República? Olha, eu por formação, como diplomata, estou preparada para falar com o diabo. E uma coisa é falar e ter uma relação institucional. Agora, quando se trata de o apertar a mão, no sentido é ter uma relação pessoal, isso jamais teria. Mas haveria mais chefes de Estado a entrar nessa lista ou não? No caso de Bolsonaro é um caso particularmente odioso, porque estamos a falar de um homem que foi para o Parlamento brasileiro louvar os torturadores da Presidente Dilma. E para mim, e os chefes de Estado é pior que um diabo, sabe? E os chefes de Estado de países que efetivamente torturam hoje em dia como, por exemplo, também entrariam na lista? Olha, por exemplo, a China, e eu jamais apertaria a mão? Jamais excluirei ter uma relação normal com a China, mas uma relação normal com a China é, por exemplo, não passar por cima das violações de direitos humanos que sistematicamente são levadas a cabo pela China. Eu não defendo o corte de relações com nenhum país, pelo contrário. Sou diplomata, trabalhei pelo restabelecimento das relações com um país, a Indonésia, porque achava, e mais do que nunca estou convencida, que quanto mais problemas há, mais necessário é haver um relacionamento diplomático e institucional. Isso não quer dizer um relacionamento pessoal. E não, quando eu disse isso sobre Bolsonaro, e o mantenho, jamais teria um relacionamento pessoal com Bolsonaro. Isso não invalida que, como chefe de Estado, tivesse uma relação institucional relativamente a esse indivíduo, enquanto ele for chefe de Estado de um país com quem temos uma relação privilegiada, como o Brasil. Daí também se presume, voltando só aqui um bocadinho atrás, que receberia André Ventura em audiência em Belém. Não se recusaria a isso? Enquanto for um partido político que o Tribunal Constitucional legalizou, naturalmente não poderia furtar-me a isso. Mas não quer dizer que lhe fosse apertar a mão. Jamais. Não apertaria a mão? Não, há limites, sabe? Há linhas vermelhas. E eu tenho-as muito claras. Uma coisa é a relação institucional e o enquadramento legal, e outra coisa, uma coisa é eu questionar o próprio enquadramento legal, que permite que determinados partidos sejam legalizados quando têm propósitos destrutivos da Constituição e da democracia. E outra coisa é o relacionamento que tem que se ter, porque o quadro legal é o que é. Mas é possível fazer as distinções, sabe? Outra das funções do Presidente da República é a chefia das Forças Armadas. Tem sido muito crítica, até a propósito de tanques, da instituição militar. O que é que mudaria? E já agora, para desdobrar a pergunta, sempre defendeu mais mulheres em cargos de chefia. Colocaria uma mulher, por exemplo, a chefe de Estado-Maior das Forças Armadas? Por que não? Hoje temos mulheres nas Forças Armadas e devíamos ter muito mais. Eu sou uma grande defensora das Forças Armadas. Acho que elas são estruturantes da nossa nação. Não sou a defensora dos esquemas
que pervertem as Forças Armadas, que pervertem a própria imagem dos cidadãos em relação às Forças Armadas. É preciso mudar. Estive 15 anos no Parlamento Europeu, membro da Comissão de Segurança e Defesa, exatamente porque defendo as Forças Armadas e mais defendo as Forças de Segurança. Mas e há acho um que é problema preciso... sistémico, Tanques mostrou um problema sistémico nas O problema Forças Armadas, sistémico é no ou não? Estado português, quando não se entende, mesmo ao nível político, que para as Forças Armadas e as Forças de Segurança poderem cumprir a sua missão, é preciso que haja, desde logo, quem ao nível político lhes dê claras diretivas e, sobretudo, que as equipe devidamente e que lhes dê condições de funcionamento em dignidade. Hoje nós não damos condições de funcionamento em dignidade nem às Forças Armadas, nem às Forças de Segurança. Mas nós hoje permitimos que gente com um desígnio antidemocrático infiltre as Forças de Segurança e se calhar também às Forças Armadas. Isto é indigno. Eu defendo as Forças Armadas, eu acho que Portugal precisa das suas Forças Armadas, entendo o papel extraordinário que as Forças Armadas têm feito até na projeção externa de Portugal, por exemplo, na participação em missões da União Europeia, da ONU, etc. Sou uma defensora da política europeia de segurança e defesa. Acho que isto não é incompatível com os nossos compromissos na NATO, pelo contrário, acho que isto reforça o pilar europeu da NATO. Acho que há um potencial extraordinário nas indústrias de defesa que me irrita, me indigna que tenha sido desmantelada, designadamente no governo de Passos Coelho, quando, por exemplo, se privatizou os taleiros navais de Viana do Castelo, quando não se apoiam empresas, por exemplo, ainda agora estive a visitar até que ver... caso de sucesso, não é? Não, desculpe. Tinha uma má gestão de propósito, tinha uma má gestão ao longo de vários governos de propósito para dar ensejo à privatização. É uma vergonha o que se passou. De propósito, vários governos estiveram de propósito a gerir mal os taleiros naval de Viana do Castelo para poderem privatizar. Acho porque, inclusivamente, fui ter com os responsáveis políticos da época, de vários governos, antes da privatização. E acho que a privatização foi uma coisa perversa, acho que é uma indignidade e perdemos, mas não foi só nos taleiros, há outros casos em que perdemos. Eu defendo que é preciso termos uma indústria de base da defesa com recursos financeiros adequados que contribuam para alicerçar uma base industrial e tecnológica da defesa europeia. Temos hoje empresas muito interessantes, ainda agora fui visitar a TKV em Ponte Sor, e, por exemplo, soube de que eles tinham sido, na prática, impedidos de ir a um concurso, que acabou por ser feito, mas que estava, de alguma maneira, já feito para dar o equipamento o contrato a uma outra empresa, que, aliás, não está a ter capacidade de cumprir com o contrato. E estamos a falar de drones para o sobrevoo e a detecção de incêndios e outros problemas. Temos mesmo que acabar. Portanto, há aqui perversões tremendas que eu vi, desde logo, nos submarinos, mas que se replicam noutros setores. E, portanto, o meu problema não é com as Forças Armadas, que eu quero fortes, coesas, capazes, bem equipadas e bem dirigidas politicamente. O que não pode acontecer é, por exemplo, situações como Tancos, que é, de facto, a demonstração do Estado a que se deixou chegar as Forças Armadas e de uma indignidade e de uma perversidade, inclusivamente pondo em causa a nossa segurança coletiva. Temos mesmo que acabar. Só mais uma última pergunta, peço-lhe que seja breve. Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia a sua recandidatura. Tem tido um misto de elogios com críticas, mas pode-nos dar um exemplo, 2 exemplos? Tem acusado Marcelo Rebelo de Sousa de ter sido demasiado próximo do governo socialista. Pode-nos dar 1 ou 2 exemplos de vetos que teria feito e que Marcelo Rebelo de Sousa não fez? Olha, eu teria feito este veto que ele acaba de fazer em relação à contratação. Nunca teria feito aquilo que ele fez de, no fundo, respaldar o governo na substituição do Presidente do Tribunal de Contas, ainda por cima nas condições em que o fez. Assumindo que era a responsabilidade teria impedido, última. Por exemplo, a substituição Exatamente, do Presidente do Tribunal de Contas. Teria impedido a substituição do Presidente do Tribunal de Contas, ainda por cima naquelas condições. Nunca teria feito este acordo com o Chega, já referi, aceito o acordo dos Açores, e porque penso que esse acordo é extraordinariamente instabilizador da democracia em Portugal. Não tem apenas o objetivo de mudar a direção do PSD, mas tem também o objetivo de, no fundo, condicionar o período pós-Costa no próprio PS. E, portanto, o que vai seguir-se em Portugal parece-me bastante
perigoso se Marcelo Rebelo de Sousa continuasse a ser Presidente da República. Espero que isso não aconteça, espero ser eleita. Ana Gomes, muito obrigado por ter vindo a este Sob Escuta especial presidenciais. Nós voltamos em breve com mais entrevistas a candidatos presidenciais.